Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Esta semana recuamos até aos primeiros tempos do Sistema Solar e também ao que nos revela tal período, tal como está guardado em meteoritos. É verdade, olha, diz um velho ditado que os diamantes são os melhores amigos das mulheres. Pois olha, para os astrónomos, os melhores amigos dos astrónomos são meteoritos. E porquê? Porque os meteoritos são, no fundo, a caixa negra química que registra os primeiros tempos do Sistema Solar. São os corpos rochosos mais antigos que nós conhecemos e esta semana os astrónomos ficaram particularmente contentes com os resultados apresentados pelo estudo de um meteorito muito particular. O que é que eles fizeram com esse meteorito? Olha, levaram-no até a um espectrómetro de massa de última geração que existe na Suíça. Olha, é um bicho tecnológico também de uma garagem. E o que é que eles fizeram? Eles atiraram laser para o interior deste meteorito para, no fundo, tentar descobrir o que residia no seu interior, ver quais eram os elementos químicos que saíam de lá. E então, neste meteorito em particular, eles atingiram uns cristais azuis muito bonitos. Estão no seu interior cristais azuis de Ibonite. E quando os cientistas atiraram o laser para esses minerais, o que é que saiu de lá? Néon e hélio. E foi a loucura para os astrónomos. E porquê? Porque o que os astrónomos sabem é que este tipo de mineral tem na sua constituição, sobretudo, elementos químicos como o cálcio e o alumínio. E, portanto, quando atiramos laser para estes minerais e saem não estes de constituição química, mas sim néon e hélio, então é porque há aí uma história escondida. E qual é a história? Bom, eu já disse há bocado que os meteoritos guardam os primeiros momentos do Sistema Solar. E para então nós termos este néon e hélio, eis o exemplo de um cientista a fazer a análise destes meteoritos, quando saem estes elementos químicos, qual é a história? É que se este tipo de material for exposto a uma radiação extremamente elevada, os prótons, extremamente acelerados, batem precisamente no cálcio e no alumínio, na constituição original deste mineral, e desfazem, no fundo, aquele tipo de elemento químico e dá origem a um elemento químico diferente, o néon e o hélio, como nós referimos há bocado. E, portanto, isto conta-nos o quê? Conta-nos que pela primeira vez nós temos a prova daquilo que já se pensava em teoria que tinha acontecido. É que o nosso Sol não teve sempre esta vida mais ou menos tranquila como aquela que nós vivemos desde que somos humanidade. Estas imagens são particularmente bonitas do Sol, nós assistimos a alguns flares, a algumas erupções de vez em quando, mas a verdade, segundo nos conta este meteorito, é que no início da formação do Sol, o Sol nasceu há cerca de 4,6 mil milhões de anos. Os planetas apareceram 500 milhões de anos depois. Portanto, nesse período, que já havia meteoritos, o Sol era extremamente mal comportado em termos energéticos. Ou seja, tinha explosões, era irrequieto do ponto de vista energético e não deixa de ser particularmente triunfante para a astronomia que agora, graças à análise deste meteorito em particular, provavelmente seguir-se-ão outros meteoritos, nós temos então a prova de que houve de facto um ambiente extremamente energético no início da formação do Sistema Solar, porque caso contrário, nós não teríamos o aparecimento daqueles elementos químicos quando estudamos, no fundo, este mineral em particular. Portanto, acabam por ter mais uma vez os meteoritos a mostrar-nos o comportamento inicial do nosso jovem Sol na altura. Miguel, que há mais notícias de Marte esta semana e uma dessas informações não será do agrado para os escritores de ficção científica. Não é. De facto, não são boas notícias para os escritores de ficção científica, mas antes vamos falar da inclinação de Marte e vamos falar de crateras, porque foi apresentado novamente um estudo que tem como base simulações de computadores e é particularmente interessante este estudo, porque mostra-nos que qual é o cerne deste estudo. Nós sabemos que Marte tem presentemente uma inclinação, uma obliquidade de 25 graus. Relembramos que a Terra tem cerca de 23,5 graus e isso é responsável pelas nossas estações do ano. Marte tem presentemente 25 graus. O que os astrónomos suspeitam é que nem sempre foi assim. Então, o que é que fez este estudo? Este estudo fez modelos computacionais em que, no fundo, temos Marte com diferentes obliquidades, com diferentes inclinações e, depois, nesse estudo, eles bombardearam Marte com vários asteroides. No fundo, essa é a história dos planetas. Temos planetas que, sabemos que no início da formação dos planetas, eles foram altamente bombardeados com asteroides. Porquê é que é importante esse bombardeamento? Porque depois foi feito o estudo das crateras.
crateras mais ou menos inclinadas e qual é a distribuição destas crateras ao longo de toda a superfície de Marte. E então este estudo é particularmente interessante porque mostra-nos que as crateras eclípticas, criadas por asteroides que atingem Marte, no fundo, em ângulos pouco profundos, tendem a ser distribuídas mais uniformemente por Marte. Quando nós temos um Marte que é mais direto, digamos assim, com menor inclinação, essas crateras situam-se mais na zona do Equador. Portanto, temos aqui uma simulação que nos diz precisamente isso. Quando nós temos, então, crateras mais eclípticas, quando temos um planeta Marte mais inclinado, temos crateras distribuídas mais uniformemente. Quando temos um Marte menos inclinado, ali mais junto ao Equador. Isso é o que nos diz a simulação. Então, e o que é que nos dizem as observações feitas em Marte? Pois é que eles analisaram cerca de 1.500 dessas crateras e viram onde é que está a sua distribuição ao longo da superfície de Marte. E depois compararam com os seus modelos. E então chegaram a esta conclusão. Marte oscilou entre 10 a 30 graus além da sua inclinação atual. Ou seja, durante mais de 20% dos últimos milhares de anos, Marte teve inclinações iguais ou superiores a 40 graus. 40 graus. E isso pode explicar o Marte também que nós vemos hoje em dia, porque de acordo com estas conclusões deste estudo, isto quer dizer que, com estas inclinações tão elevadas de Marte, provavelmente os reservatórios de água, mesmo aqueles que estão por baixo da superfície, secaram muito rapidamente. Isto é curioso, este estudo ter aparecido nestes dias, porque nós sabemos, na semana passada, ou melhor, há 2 semanas, que foi anunciado a descoberta de um reservatório de água muito salgada por baixo da superfície. E dizem os autores deste estudo que, se calhar, este é capaz de ser um dos poucos reservatórios de água líquida, eventualmente água líquida, que se encontram ainda presentemente em Marte. Portanto, acabam por não ser também muito boas notícias aquáticas para Marte. E depois referiste muito bem que temos mais notícias para os escritores de ficção científica. E porquê? Porque um dos temas de ficção científica mais queridos dos escritores para tornar Marte mais parecido com a Terra, ou seja, aquele fenómeno conhecido por terraformação, diz-nos mais ou menos o seguinte: nós sabemos que Marte tem dióxido de carbono, vamos colocar esse dióxido de carbono para formar uma atmosfera semelhante à Terra e, aos poucos, ao longo de milhões e milhões de anos, nós teremos um Marte, como mostra esta animação, cada vez mais parecido com a Terra. Ora bem, para isso é preciso calcular a quantidade de dióxido de carbono que temos e vemos se é possível extraí-la. Ora, agora aparece um estudo que valeu-se de 20 anos de observações do planeta Marte e de medição, precisamente, onde é que está esse dióxido de carbono e chegaram a uma conclusão triste para a ficção científica. Em primeiro lugar, a pressão atmosférica de Marte é de cerca de 0,6% da Terra. Ou seja, nós só conseguimos ter algo parecido com a Terra com uma pressão atmosférica parecida com a da Terra. E, portanto, 0,6% de pressão atmosférica é muito baixa. Onde é que está o dióxido de carbono para engrossar essa atmosfera? Olha, temos, por exemplo, nas calotes polares. Nós sabemos que há água de gelo, nas calotes polares. Mas, de acordo com este estudo, esse gelo corresponde apenas a, se conseguíssemos, de certa forma, colocar esse vapor de água na atmosfera, apenas iria colocar a pressão atmosférica em 1,2% da Terra. 1,2%. Onde é que nós temos mais dióxido de carbono? Olha, temos, por exemplo, nas partículas de poeira do Sol marciano, ok? E então, qual é que corresponde em percentagem a isso? Olha, isso corresponde a cerca de 4% da pressão necessária. Onde é que temos mais dióxido de carbono? Temos em depósitos minerais, por baixo da sua superfície. E isso corresponde a menos de 5%. E, portanto, o que nos dizem os autores deste estudo é que, se somarmos, fosse possível até tecnologicamente, no tempo presente, tirarmos esse dióxido de carbono e colocá-lo na atmosfera, mesmo assim, tínhamos muito, muito pouco dióxido de carbono para fazer de Marte uma nova Terra. Mas, para além disso, este estudo debruçou-se também na questão tecnológica, com a tecnologia atual. E se nós conseguíssemos, eventualmente, fechar a atmosfera ali, de modo a que ela não escapasse para o espaço? Diz a este estudo que nós iríamos, se calhar, precisar de 10 milhões de anos para termos um Marte parecido com a Terra. Portanto, não é para desanimar a senhora Elon Musk e outros escritores de ficção científica, mas este estudo torna muito bem presente a dificuldade tecnológica e química para fazer de Marte uma nova Terra. Miguel, e chega ao fim a última fronteira de hoje. Estamos de regresso, a seguir ao intervalo, para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.